Que todos os justos se alegrem pela obra de Yahweh, toquem a harpa em louvor a Yahweh e cantem a Yahweh uma nova canção. Suas palavras são de amor ao que é certo e justo. Por meio dela ele fez os céus e todos os seus exércitos. Por sua ordem criou o sol, a lua e as estrelas. Juntou os mares e as águas profundas em imensos reservatórios. Que toda a terra o tema, e também as criaturas, pois a sua vontade o todo foi criado. Ele desfaz os planos feitos por qualquer nação, não deixa que se realize, mas o que planeja dura para sempre, e suas decisões são eternas. Feliz é o povo que tem Yahweh como seu Criador. Ele vê todos os homens, e não há rei que se salve com o poder de seus exércitos, mas seu olhar vigia e protege os que o temem e depende de seu amor. Quando houver perigo de vida, quando houver fome na terra, Yahweh o salvará. Ó Yahweh, que teu amor nos acompanhe, pois nós confiamos em ti. Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer estar com vocês aqui neste domingo, dia 11 de maio de 2025, onde comemoramos o Dia das Mães, que o Dia das Mães são todos os dias, mas especialmente uma data em que a humanidade separou para comemorar o Dia das Mães. É um dia que tem que ser comemorado todo dia, porque mãe é mãe todo dia. Mãe não só é mãe no dia 11 de maio, não. Mãe é mãe em todos os dias. Mas, já que existe essa data festiva, quero aqui deixar o meu abraço para todas as mães, especialmente para minha mãe, que me trouxe ao mundo, uma mulher que não se contaminou de fato com nenhuma denominação religiosa, com nenhum credo religioso. Minha mãe nunca participou de credo religioso nenhum, de nenhuma natureza, de nenhuma linha, de modo que eu vim desse útero puro, perfeito, sem contaminação com Babilônia. É evidente que em relação aos nomes, todos fomos enganados. Até ela, que nunca se contaminou, ela sempre acreditou naquele outro lá, o porco de Roma, mas agora ela confessa Yahweh, Yahusha. E por isso eu dou esse abraço, mando esse abraço especial para minha mãe e para todas as mães do mundo. E continuando, irmãos, com o nosso estudo, nós hoje vamos falar da condição para a salvação. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que crê e foi imergido será salvo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Este é o tema, irmãos, que nós vamos trabalhar no estudo de hoje. Um tema muito pertinente e muito mal compreendido, muito mal estudado, porque nesse tema, irmãos, nós encontramos mecanismo para respondermos a respeito do ladrão lá do madeiro, o ladrão que se converteu nas suas últimas horas e, portanto, não houve condição daquele ladrão ser imergido, ser batizado. E dentro de um contexto, da conjuntura profética, dentro da conjuntura da hermenêutica da salvação, dentro da linhagem, ou melhor, dentro da sinergia, ou seja, dentro da concordância da salvação, existe o crer e ser imergido, o crer e ser batizado. E aquele ladrão, ele não foi batizado, ele não foi imergido. Só que a condição para a salvação é exatamente essa, crer e ser batizado. Não foi eu, não foi você que estabeleceu, não fomos nós que estabelecemos. Foi Yahweh dos exércitos por meio de Yahusha, o Mashiach. Então, como explicar, uma vez que para ser salvo é preciso ser imergido? Como explicar isso?
como aquele ladrão que se converteu no último momento, mas não passou pela imersão. E a imersão, irmãos, ela é as vestes nupcial. E nupcial com U, não é com L não. O professor de português, a gramática do português pode dizer que eu estou errado porque ele escreve com L. Mas na gramática da veste em si é com U porque é veste nupcial. É uma veste que foi dada por Ial dos exércitos por meio de Yahshua, o Mashiach. Então, para que nós sejamos salvos, é necessário passar pelo mecanismo da imersão. E agora, o que falar das pessoas do Antigo Testamento? Lembra que o apóstolo Shaul, ele disse que nós não somos salvos por sangue de bode, bezerro ou ovelha, ou touro. Nós somos salvos pelo sangue de Yahshua, o Mashiach. Então, irmãos, como trazer agora numa sinergia, numa concordância, as pessoas do Antigo Testamento, visto que nenhuma delas sequer conheceram a doutrina da imersão. Nenhuma daquelas pessoas do Antigo Testamento, irmãos, conheceu a doutrina da imersão. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. A crença, irmãos, a crença, o emuná em Yahshua, é nos imputado como justiça. Mas como justiça de quem? Nossa ou de Yahshua por nós? É evidente que é justiça de Yahshua por nós, porque as vestes que vestimos não foram confeccionadas nos teares desta terra, nos teares do meu viver, do meu parecer, do meu proceder nesta terra, mas as vestes nupcial foi confeccionada pela vida imaculada do nosso grande mestre Yahshua, o Mashiach. E nós vestimos essas vestes quando recebermos a imersão. Sem a imersão não há traje de núpcia, não há traje nupcial sem a imersão. Portanto, a salvação ela é oriunda e é concluída pelo processo do emuná e também pelo processo da imersão. Ou seja, nós temos que ter emuná, acreditar no sacrifício de Yahshua e mostrar esse sacrifício com a nossa atitude na imersão. Essa que é a realidade dos fatos, meus irmãos. E nós precisamos aprender essas coisas, porque se nós aprendermos isso, nós vamos estar dentro de uma, de uma concordância que nós encontramos na iaudeologia. Não é teologia, não. É iaudeologia. Iaulogia. Estudo sobre Iau. Como a teologia é conhecida, estudo sobre Deus, ou sobre Zeus, porque a raiz da palavra Deus é Zeus. Então quem estuda teologia está estudando sobre Zeus. Está estudando sobre Zeus. Nós estudamos iaulogia. É a doutrina que ensina a respeito da natureza de Iau, do caráter de Iau. A iaulogia, irmãos, ela é tremenda quando entendida de acordo com o que a palavra de Iau nos ensina. E a palavra de Iau, irmãos, ela é categórica. Ela ensina coisas grandes para nós e deixa pegadinhas para o futuro. E eu quero ler junto com vocês agora. Nós vamos ler João. Quem tem aí preconceito com o livro de João, que tira a cueca pela cabeça. Quem tem preconceito com o livro de João. Porque tem Ialdinho que paganizaram todo o livro de João. E isso não é verdade, irmãos. No livro de João tem muito paganismo, sim. Tem muito paganismo, sim, no livro de João. Mas ele não é todo paganizado, ele não é todo herético, como alguns Ialdinhos costumam afirmar. Ainda tenho
ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Observa que Iauxa, irmãos, tinha muito que dizer, mas as pessoas não podiam suportar ali naquele tempo. E eu ainda falo, irmãos, o que eu vou falar hoje aqui é bastante pesado, é bastante sólido, não é digerido por qualquer um que não tenha crescido no mínimo da estatura de Iauxa para entender o que eu vou falar agora aqui. Porque tem muitas pessoas que distorcem as escrituras para a sua própria perdição, como diz o apóstolo Shaul. E partindo, irmãos, que existem coisas que naquele tempo os discípulos não estavam aptos a entender e, portanto, Iauxa não falou para eles. Ainda nos nossos dias, mais de 2000 anos depois dessa inscrição, depois dessa expressão de Iauxa, falando que ele gostaria de falar coisas que os discípulos não estavam habilitados para ouvir. E o que eu vou falar, irmão, hoje, ainda hoje, nesse tempo, 2000 anos depois, tem muita gente que não está habilitada para ouvir o que eu vou falar. Porque para explicar a situação do ladrão do madeiro que não foi imergido, mas que se converteu, e nós temos que analisar e temos que ser realistas, ele não foi imergido, ele não foi batizado. E a condição para ser salvo é crer e ser batizado. Não foi eu e nem você que estipulou isso. Foi Iau dos exércitos por meio de Iauxa ou Machia. Mas há esperança, irmãos, porque existe uma doutrina que explica essas pessoas. O caso do ladrão lá do madeiro que não foi imergido porque ele morreu naquele dia. O caso das pessoas do Antigo Testamento que sequer sabia dessa doutrina da imersão, porque a doutrina da imersão, irmão, não foi ensinada no Antigo Testamento. Em lugar nenhum do Antigo Testamento é ensinado a doutrina da imersão. Portanto, muitas pessoas do Antigo Testamento não foram imergidas. Aí eu pergunto, então elas não estão salvas? Uma vez que a condição para que seja salvo é crer e ser imergido? Deixa eu explicar a vocês, irmãos, uma doutrina que vai abrir o seu entendimento e vai fazer você entender o que aconteceu com o ladrão lá do madeiro e com as pessoas do Antigo Testamento que não conheceram. O ladrão do madeiro ele até conheceu. Mas, entretanto, a doutrina da imersão em nome de Iauxa só foi dada quando Iauxa ascendeu ao céu. Porque lá ele disse batizar e de fazer discípulo batizando em nome de Iauxa. Que batizando em nome de Iauxa está sendo batizado a pessoa no nome do Pai e também no nome do Filho. Porque Iauxa, ele tem o nome do Pai no seu próprio nome. Por isso a imersão é em nome de Iauxa. Não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até porque, qual seria o nome do chamado Espírito Santo? Qual seria o nome dele? Qual seria o nome dele? Porque, qual seria o nome do Pai? Qual seria o nome do Pai? Em nome do Pai. De que Pai? Do Abba, Iau. Em nome do Abba, Iau. E se é em nome do Abba, Iau, é então em nome de Iauxa. Porque Iauxa tem o nome do Abba, do Pai Iau. Iau é o nome do Pai. Então, quando nós somos imergidos em nome de Iauxa, nós estamos sendo imergidos em nome do Pai e também no nome do Filho. Porque o nome do Pai está no nome do Filho. E, portanto, essa comissão de imergir, de batizar as pessoas, foi dada um pouco antes de Iauxa ascender aos céus. Portanto, nem o ladrão do madeiro, ele tinha condições de ser batizado ainda, porque esse batismo ainda não tinha sido inaugurado. Ele não tinha sido inaugurado, irmão, esse batismo. Ou vocês pensam que os próprios apóstolos
os próprios apóstolos, irmãos, eles tinham recebido o batismo de João, que era um batismo de arrependimento. Não era um batismo de nova criatura, sim um batismo de arrependimento. Não era um batismo em nome de Yahshua. João não batizava em nome de Yahshua. João não batizava em nome de Yahshua. O João fazia apenas uma imersão em mostrando uma nova conversão, uma conversão. E Yahshua não precisava se converter em nada. Portanto, Yahshua, como é que ele iria ser batizado no seu próprio nome? Yahshua foi apenas imergido, era um símbolo do batismo que vinha pela frente. O batismo de João, irmãos, era um batismo menor do que o batismo em nome de Yahshua. João não batizava em nome de Yahshua. João batizava em nome do arrependimento. Era batismo de arrependimento. Não era batismo de conversão, de vir nova criatura, sepultar uma criatura velha e ressuscitar, ressurgir uma nova criatura. Isso só acontece no batismo em nome de Yahshua. Porque o batismo em nome de Yahshua não é um batismo de arrependimento em si, é um batismo de confissão. Porque todos nós que somos batizados em nome de Yahshua, nós confessamos Yahshua como nosso Salvador, nós confessamos Yahshua como a quem foi ressuscitado pelo Pai, pelo Abba, pelo Pai Yahweh. Então, com a boca a gente confessa e com o corpo, com o gesto da imersão, a gente confirma diante de todo o universo e de quem está vendo o nosso batismo, que nós estamos entregando nossa vida para o nosso Salvador. E uma coisa interessante, irmãos, que mostra o mecanismo da salvação, do crer e ser imergido, uma doutrina que há muito foi tirada e não é de admirar. Tirada por quem? Tirada pela Igreja Católica e depois confirmada pelas filhas, pela Babilônia, pelas outras, pelas meretrizes. E essa doutrina que foi tirada pela Igreja Católica, foi essa doutrina aqui, irmão, e nós vamos ver o motivo espúrio, o porquê que eles tiraram essa doutrina. Foi no Concílio de Constantinopla, em 553, depois do Mashiach. Aqui vocês sabem se descer o que é, eu não quero falar. Depois do Mashiach, que o imperador Justiniano e sua mulher Teodora decidiram a proibir a crença na reencarnação, por achar que a crença no inferno eterno seria mais conveniente para coagir as pessoas à conversão. Observe, meus irmãos, que o motivo deles tirarem a doutrina da reencarnação foi exatamente porque as fileiras dos membros, elas não estavam crescendo. E eles precisavam fazer as fileiras dos membros da igreja crescer. E com a doutrina da reencarnação, as pessoas nunca sentiam necessidade de pertencer a um sistema religioso. E porque é exatamente isso que a doutrina da reencarnação nos ensina, irmãos. Ela nos ensina que nós não precisamos de um sistema religioso. Nós precisamos sim de um crescimento constante em nome de Yahshua o Mashiach e em Yahshua o Mashiach. Então, o imperador, ele sutilmente tirou a doutrina da reencarnação, que eu vou mostrar aqui alguns textos que, infelizmente, alguns ialdins distorcem para a própria perdição deles, para a própria destruição deles mesmos. Então, o que acontece, irmãos? Quando a Igreja Católica tirou a doutrina da reencarnação e deu ênfase na doutrina do inferno para coagir as pessoas a se converterem. E aí deu certo, irmãos. Eles deixaram de acreditar na reencarnação e agora, ficando com medo do inferno,
começaram a se converter e a encher as fileiras da igreja. E isso acontece até nos dias de hoje. As igrejas, elas estão, irmãos, abarrotadas de gente que não estão ali por amor a Yahweh, por amor a Yahusha. Estão ali com medo do inferno. Então, para fugir do inferno, eles se agregam a uma congregação, a uma igreja, e ali se acha que já estão salvos por pertencer a uma igreja. A gente sabe disso, que ninguém está salvo por pertencer a igreja alguma, irmãos. Ninguém está salvo por pertencer a igreja alguma. E então, Constantino, ele fez isso. O imperador Constantino, ele fez exatamente isso, meus irmãos. Ele pegou aqui, ó, eu estou trazendo aqui a caricatura, foi esse documento que eu achei, a caricatura aqui do Justiniano, né? Junto com a sua esposa. Então, essa caricatura aqui, irmãos, é a caricatura que eu achei num documento aí na internet, que mostra aí a caricatura do imperador e da sua esposa, né? Eu não sei bem se eles de fato eram desse jeito. Tá vendo? A reencarnação, eles trataram de mudar essa doutrina. Por que que eles fizeram isso? Fizeram. Por que que eles fizeram? Vamos ler mais uma vez? Ó. Foi no segundo concílio de Constantinopla, em 553, depois do Mashiach, que o imperador Justiniano e sua mulher Teodora decidiram proibir a crença na reencarnação, por achar que a crença no inferno eterno seria mais conveniente para coagir as pessoas à conversão. Então, irmãos, é algo categórico e nós precisamos entender esses pormenor. Então, dentro da doutrina da reencarnação, nós achamos o mecanismo que Yahweh usa para salvar os seus filhos e para que todos os seus filhos passem pela imersão. O ladrão lá do madeiro, ele foi morto naquele dia e não foi imergido. Mas eu pergunto para você, quem garante que ele já reencarnou aqui e já foi até imergido? Quem garante, irmãos? Nós não podemos dizer que isso é uma doutrina espúria. A reencarnação é uma doutrina pagã. Olha quem foi que tirou ela. Não foi eu, não foi você, não foi nenhum Yaldim. Quem tirou a doutrina da reencarnação, irmãos, do rol das escrituras, paganizou a doutrina da reencarnação, foi a Igreja Católica. E, por consequência, as filhas de Babilônia também aderiram. Eles rejeitam veementemente a doutrina da reencarnação. E por que eles rejeitam? Porque são filhas de Babilônia. E nós não somos filhos de Babilônia, irmãos. Para rejeitar a doutrina da reencarnação, eu quero ler com vocês aqui uma passagem no livro de Jó. Jó 1:21. Infelizmente, muitos Yaldim distorcem. E não tem nem pé e nem cabeça distorcer do jeito que eles distorcem. Eles distorcem, irmãos, de um jeito que é terrível. E disse: "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Iau o deu, Iau o tomou. Bendito seja o nome de Iau." Então, irmãos, Jó está dizendo aqui que ele saiu nu do ventre da mãe dele e que nu lhe tornaria para lá. Eu não peguei aqui a Bíblia israelita. Nela, na Bíblia israelita, está dizendo que Jó está falando de voltar nu para a sepultura, para a terra. E é um equívoco, e é um erro que o autor da Bíblia israelita cometeu. Primeiro, lembra da história de Noé? Noé estava despido, então seu filho Cão zombou dele e ainda chamou os irmãos para que visse a nudez do pai. Quando os irmãos perceberam que o pai estava nu, eles pegaram uma toalha e foram de costa, não foram olhando para o pai, foram de costa e envolveram o pai naquela toalha. E Noé, ele amaldiçoou Cão e abençoou Sem e Jafé. E as escrituras, irmãos, é categórica
em nos ensinar que o filho não pode ver a nudez do pai e nem a nudez da mãe. O filho não pode ver a nudez do pai e nem da mãe. Agora realiza comigo, realiza. Na Bíblia israelita, e eu não vou deixar de recomendar a Bíblia israelita para vocês não, irmão. Baixe ela no celular. É uma Bíblia boa sim. Tem esses erros, esses fermentos, como tem nas outras. Falar ali que o texto está dizendo que Jó vai voltar pelado para a sepultura é um equívoco. Partindo do princípio que ninguém pode, o filho não pode ver a nudez do pai, nem ver a nudez da mãe. Realiza comigo o velório de um pai dentro de um caixão ou em cima de uma pedra, ali, peladinho. Vê se tem cabimento isso, irmãos. Um velório onde o defunto está pelado. Não tem cabimento, irmãos. Jó não está falando que vai voltar nu para a sepultura, porque ninguém é enterrado pelado, irmãos. Até indigente, eles costumam enterrar o indigente com a roupa que ele foi encontrado. Quando acha-se um cadáver, se achar ele pelado, provavelmente ele vai ser enterrado pelado. A não ser se tiver alguém que tenha algum pudor, arruma lá uma roupa e coloque lá no defunto indigente e enterre ele com a roupa. Mas eu nunca vi ninguém ser enterrado sem roupa, irmãos. Até porque, que biblicamente falando, isso é um atentado ao pudor. Não se pode ter velório sem que a pessoa esteja coberta, esteja vestida. Lembra? No reviver de Lázaro, eu não digo ressurreição, porque ressurreição só Yahshua teve. Lázaro reviveu e morreu de novo. A ressurreição mesmo, a verdadeira ressurreição até agora, só Yahshua passou por ela. Por isso ele é a primícia da ressurreição. Ele ressuscitou e não morreu. Então ele passou pela verdadeira ressurreição. Então Lázaro ele reviveu e Yahshua disse aos discípulos: tira a faixa dele. Agora realiza comigo, tirando as faixas de Lázaro. Aí chega na parte de genitália, Lázaro está sem roupa, irmãos. Que vergonha seria para Lázaro ali diante daquela multidão ficar peladinho. Ah, para com isso. Para com isso você, meu irmão, ou minha irmã, que é autor da Bíblia a Bíblia israelita, conserta isso lá. O texto é o que o texto está dizendo para nós. O texto diz categoricamente. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O que é isso aqui, irmãos? O que é isso se não é reencarnação? Se ele disse que nu saiu do útero da mãe dele, do ventre da mãe dele, e nu ele iria tornar para lá, é evidente, é claro, que não era para o útero daquela mãe naquela dispensação, naquela camada do tempo. Não era naquela mãe, era numa outra mãe. Lembra o diálogo que Yahshua teve com Nicodemos? Nicodemos, necessário te é nascer outra vez, nascer de novo. E Nicodemos até entendeu que ele estava falando do nascimento mesmo, nascer da barriga da mãe. Só que ele não entendia o processo. Então Yahshua exclamou: Nicodemos, você é mestre em Israel e tu não sabe essas coisas? Jó, que é de um tempo muito antes do teu tempo, um tempo mais antigo, onde o conhecimento não é igual ao do teu tempo. Jó não tinha os livros, os pergaminhos que você tem, e Jó já conhecia, Nicodemos, o processo do nascer de novo. E olha, irmãos, que Yahshua não podia estar falando com ele a respeito de imersão. Por que Yahshua não podia estar falando com ele a respeito de imersão? Pelo menos da imersão em nome de Yahshua. Tinha uma imersão de arrependimento. Não era uma imersão que tipolizava ou simbolizava o novo nascimento em nome de Yahshua Mashiach. A imersão que tinha era a imersão de João, mas aquela imersão era uma imersão de arrependimento. Não era uma imersão de conversão em nome de Yahshua, o Mashiach.
E o ritual ali, irmãos, não era a imersão. O ritual ali era a circuncisão. E Yahshua ainda não tinha cumprido a lei. Ele não podia estar falando de imersão para Nicodemos. Ele estava falando de fato do nascer de novo. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do ruach é ruach com Yau. É espírito. Assim como o vento, que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do ruach de Yau. Do ruach. Essa que é a realidade dos fatos, meus irmãos. Nós não podemos fugir dessa estrutura. Então, o processo da reencarnação é o mecanismo que está numa sinergia com o crer e ser emergido. Aquele ladrão, não deu tempo para ele ser emergido, porque ele morreu naquele dia. O pessoal do Velho Testamento, ninguém foi emergido. Ninguém, nenhumzinho sequer. E para ser salvo é preciso crer e ser emergido, irmãos. E dentro do processo da reencarnação, eu creio que Abraão, Isaac, Jacó, aquelas pessoas todas já passaram por aqui, irmãos. Já conheceram a doutrina da imersão. É evidente que eles não vieram aqui nessa carranca, né? Por exemplo, eu agora, em vidas passadas, eu vivi vidas passadas. E Al confirmou para mim que o espírito que está aqui dentro desse corpo é o espírito de Ada. É o espírito de Ada. E eu sei, e hoje eu entendo por que eu nunca senti o desejo de imergir ninguém. Todas as imersões que Ial usou esse servo para que as pessoas chegassem à decisão foram feitas pelo irmão Jorge lá do Jardim Esperança. Eu sempre levo a ele. Nunca imergi ninguém, irmão, e nunca senti o desejo de imergir. Primeiro, eu aprendi que o segundo Adão também não imergiu ninguém. Se o segundo Adão veio para tomar o lugar do primeiro Adão, do primeiro Adão, e o primeiro Adão, até onde eu sei, ele também nunca imergiu ninguém. Então, ao eu descobrir que o espírito que está dentro dessa carcaça aqui é o espírito de Adão, eu entendi por que eu nunca senti desejo de imergir ninguém. Nem mesmo quando estava lá no sistema do porco. Nunca senti vontade de imergir ninguém, de batizar ninguém. E eu vi a gente brigando para ter esse privilégio, porque é um privilégio, irmão. Quer queira, quer não queira, é um privilégio sim. Mas que eu não vou exercer. Porque o segundo Adão também não exerceu. E Yahshua não imergiu ninguém. E logo, o primeiro Adão, até onde eu sei, também não imergiu ninguém. Logo, eu tenho a confirmação de Yahshua, que o corpo, que o espírito que está aqui dentro desse corpo é o espírito de Adão. A carcaça, evidentemente, não é aquela lá do jardim. Não é aquela do jardim de jeito nenhum. Por isso as escrituras afirmam: ao homem está ordenado a morrer uma só vez. E depois disso o juízo. Que juízo? Em que camada do tempo vai reencarnar e como vai reencarnar? Vai reencarnar numa família rica? Vai reencarnar numa família pobre? E Al é justo, irmãos. E o processo de reencarnação não depende da minha escolha. Aqui pobre, nasci numa família pobre, aí vou reencarnar numa família rica. Isso é Al que decide. Muitos que passaram humilhação
e que souberam o que é humilhação, que reencarnaram, que vieram numa família rica, e ao saber o que é humilhação no íntimo do espírito, essas pessoas puderam ter um testemunho perfeito. Lembra o apóstolo Shaul? Sei ser paciente na escassez, sei estar satisfeito quando está o tempo de escassez, sei também estar satisfeito quando está o tempo de abundância. Para mim, nenhuma coisa nem outra tem valor. O valor é Yahweh, o valor é Yahshua, o Mashiach. Então, na configuração de que maneira nós vamos reencarnar, isso não compete a nós. Por isso, é todo aquele que nasce do Ruá, não sabe de onde vem nem para onde vai. E quando morre, se hoje agora, irmãos, os que morrerem hoje, os que morrerem já com a imersão feita em nome de Yahshua, não há mais necessidade de reencarnar. Chegou ao conhecimento perfeito. Chegou ao conhecimento perfeito. Por isso aquele texto, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não é que porque é a última chance, não é isso não, irmão, nada disso. É que se você endurecer o teu coração, e você é um eleito, mas que ainda não chegou à imersão em nome de Yahshua, se você morrer sem passar pela imersão, necessário é você ter que reencarnar. Porque você tem que passar pela imersão. A doutrina da reencarnação não é igual os espíritas ensinam. Não é para expiar pecado. A doutrina da reencarnação, irmãos, é para nós crescermos. Para nós entendermos coisas que talvez na vida passada nós não entendemos. E às vezes nem nessa. Nem nessa. Eu perdi um sobrinho agora, vai fazer aí 20 e poucos dias. Acho que vai fazer 21 dias amanhã. Hoje, aliás, acho que está fazendo 21 dias hoje. E eu falei de Yahshua para ele, mas ele só foi imergido em nome lá do porco. Mas eu tive um sonho com ele, um sonho em que ele caía dentro d'água e se imergia. E meu irmão estava perto dele, eu pedia para ele entrar na água e levantar ele. E meu irmão não conseguia. Então eu corria e pulava dentro da água e levantava ele. E eu acordei. Como quem ia dizendo para mim: tranquilo, meu filho. Porque ainda tem muitas gerações até o processo de reencarnação terminar de uma vez por todas. E quando é que o processo de reencarnação vai terminar? Quando Yahweh fazer nova todas as coisas e mostrar a vitória sobre a morte. A vitória sobre a morte, irmãos, o aguilhão da morte no 8º milênio, porque o 8º milênio é o ano da conquista. É o ano da conquista, é o ano do triunfo. Essa que é a realidade, irmãos, é o ano, como é que eu posso dizer? É o ano em que a morte é vencida de uma vez por todas. Porque Yahweh vai fazer novo céu e nova terra. Depois do milênio que Yahshua reinar aqui durante 1000 anos, Yahshua vai entregar o reino na mão do Pai, Yahweh. E o Pai Yahweh vai fazer nova todas as coisas. Ali, todos os destinos estarão selados para sempre. Todos os destinos estarão selados para sempre. Do trigo, da cevada, junto de Yahweh dos exércitos. O joio, junto com Satã e seus anjos, numa dimensão em que a existência será sempre uma mesmice. Não é uma existência de tormento de fogo literal, mas uma existência de tormento eterno, porque estarão sempre numa mesmice, não terão novidade de vida. É igual viver aqui nesse mundo, nesse contexto,
nesse parâmetro que agora estamos. Viver aqui eternamente nessa condição de coisa em que vivemos seria uma tortura, irmãos. Porque esse mundo, que não é o inferno, que não é o Hades, ele para nós, se ele continuasse por toda a eternidade, nesse contexto de coisa que nós conhecemos, que não há nada de novo, é tudo uma mesmice, esse mundo já seria para nós uma espécie de inferno. Porque nada tem de novo aqui. Está entendendo? Então, no 8º milênio, Ial vai fazer nova todas as coisas e a morte será vencida. Portanto, aí acabará o processo de reencarnação. É só nessa hora que acabará o processo de reencarnação. E dentro dessa estrutura, irmãos, que a gente está falando aqui agora, nós falamos, eu já disse isso em outros vídeos, nós falamos, irmãos, a respeito do ministério de Ialhana, Ialcana, e o ministério de Alial. Irmãos, o espírito de Ialcana é do espírito de Alial. E tanto que Ialcha disse, Elias já veio e eles não perceberam. Aí os discípulos, o texto diz mais embaixo, aí eles perceberam que falava de Ialcana. Irmãos, se você não quer crer na doutrina da reencarnação, problema seu. É problema particular seu. É perca ou perda, eu não sei se é perca ou se é perda a palavra correta. Quem estiver vendo a live aí e quiser colocar no comentário, a palavra correta é perca ou perda. Eu agora não sei, irmãos. Mas quem quiser perder alguma coisa, não quiser acreditar na doutrina da reencarnação, fica. Assina embaixo o que a Igreja Católica fez. Porque, irmãos, não foi os Ialdim que tiraram a doutrina da reencarnação, não, irmãos. Foi a Igreja Católica. E a prostituta, a grande prostituta, com suas filhas, as denominações em volta. As denominações em volta, irmãos, eles não acreditam na reencarnação. Por que eles não acreditam? Porque a mãe deles levou essa doutrina, negou essa doutrina para eles. Ela sabia que essa doutrina está lá, é bíblica, está dentro da Bíblia, tem vários textos que respondem essa doutrina, que fala dessa doutrina, mas a Igreja Católica, a grande prostituta, através dos imperadores, trouxe para a Igreja Católica, e a Igreja Católica trouxe para as outras, para suas filhas, para as meretrizes. A palavra de Ial diz que a meretriz mãe, a grande prostituta, ela tem filhas, que são reconhecidas até como filhas virgens. Isaías 47:1 e Ishaial 47:1. Mas que a nudez delas será descoberta. E elas serão tão prostitutas quanto a Babilônia mãe. As filhas são tão prostitutas quanto a Babilônia mãe. Olha que as filhas trouxeram de Babilônia mãe. A doutrina da Trindade. A doutrina do que excomungar quem acredita na reencarnação. Se chegar alguém dentro dessas igrejas aí, do sistema, pregar sobre a doutrina da reencarnação, eles são excomungados, eles são excluídos até. Eles não pregam mais. Se uma pessoa for para o púlpito pregar a doutrina da reencarnação nessas igrejas, irmãos, eles são excluídos. E você vai ficar com um preconceitozinho, porque você aprendeu lá no sistema que a doutrina da reencarnação é mentira? Mentira é o que Babilônia trouxe. Fala para mim uma verdade que Babilônia trouxe. Uma doutrina que é verdade que veio de Babilônia. Não tem, irmãos. Não tem. E nós precisamos entender essa estrutura, irmãos. Se hoje ouvir a tua voz, não endureçai o coração. Ou seja, se hoje você ouvir que a imersão tem que ser feita em nome de Ialcha, seja imergido em nome de Ialcha. Porque se você endurecer o coração, e você é uma planta que Ial plantou, seja trigo ou seja cevada, você vai ter que passar pelo processo da reencarnação. A reencarnação é para isso, irmãos. Para a gente conhecer, crescer na estatura e chegar até a imersão. Aquele ladrão da cruz, irmãos, da cruz não, do madeiro.
Saí de Babilônia, mas Babilônia ainda está dentro de mim. Não é cruz, é madeiro. Essa que é a realidade dos fatos. O que falar das pessoas, irmãos, do Antigo Testamento? Quem delas passaram pela imersão, irmãos? Crê. Muitos creram. Abraão creu. Isaac, Jacó, Davi, José. Todos eles creram. Mas quem foi imergido? Porque a condição para a salvação, irmão, não foi eu que coloquei. Está na Bíblia. Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Por que será condenado quem não crê? Porque se a pessoa não crê, o processo para por aí. Por que vai imergir alguém que não crê? Por isso que para ter a imersão, é preciso crer. Porque, deixa eu dar mais uma lida aqui com vocês. Deixa eu dar mais uma lida aqui com vocês em Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Tá vendo, irmãos? Quem não crê será condenado. Por que vai ser condenado quem não crê? Porque não vai ser imergido. Para ser imergido é preciso crer. Por isso que diz aqui, ó, quem crê e for batizado e for imergido será salvo, mas quem não crê será condenado. Por que será condenado, irmãos, a pessoa que não crê? Por que ela vai ser condenada? Porque ela não vai ser imergida. Não vai ser imergida, irmãos. E, evidentemente, o outro ladrão, que estava na mesma condição daquele que se arrependeu, ele ainda foi duro. Ou seja, ele não creu. E se ele não creu, ele nunca vai ser emergido. Ele pode até reencarnar, irmãos. Porque o processo de reencarnação acontece tanto com a cevada, com o trigo, acontece também com o joio. Mas com o joio, por que acontece com o joio? Só para a gente testificar que ele era joio. E que viveu todo o tempo da história da raça humana e que nunca se converteu. Que nunca creu. Porque quem não crê, irmão, já está condenado. Por que está condenado quem não crê? Porque não vai ser emergido. A imersão é para quem crê. Você já viu, irmãos, alguém que vai ser emergido, batizado, chegar na hora lá da imersão, negar toda a profissão de fé? Não tem como batizar. Eu escuto o irmão Jorge, que eu fico do lado dele. Ele imerge as pessoas, mas eu levo as pessoas até ele. E na hora que ele vai imergir as pessoas, ele faz a confissão de fé. Você crê no sacrifício de Yahshua para te livrar da penalidade do pecado? A pessoa diz crê. Você crê que Yahweh o ressuscitou dos mortos? A pessoa diz que crê. Então ele imerge. Mas a pessoa ele faz a profissão de fé, a pessoa diz não. Não tem porquê. Não tem porquê. Vai imergir uma pessoa que não crê. E nem a própria pessoa, irmão, vai sequer entrar dentro d'água. Ela não crê, como é que ela vai entrar dentro d'água? Por isso o texto é categórico. Aquele que não crê já está condenado. Observe, irmãos. Observa bem. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Tá vendo? Quem não crê será condenado. Por que será condenado? Porque não creu. E se não creu, não batizou, não imergiu. E eu tenho certeza absoluta, irmãos, que o ladrão lá do madeiro, pela estrutura do tempo, ele já deve ter ressuscitado aqui e ter sido imergido em nome de Yahshua. E eu acredito, irmãos, que ele pode ter sido imergido ainda quando o nome Yahshua era invocado, até entrar o nome do porco, até Antipa morrer, a fiel testemunha de Yahweh. Ela morreu porque ela não aceitou o nome do porco. Ela não aceitou o nome Iesu. Não aceitou o nome Jesus Cristo. Ela não aceitou o nome Dizer.
Ele não aceitou, Antipas não aceitou, por isso ele morreu, irmãos. Porque ele abraçou com Yauxa. E isso aí aconteceu, irmãos, a mudança dos nomes, por volta do século III. Ou seja, até o século III, o nome Yauxa ainda era anunciado, ainda era invocado. E aquele ladrão lá do madeiro, ele pode ter reencarnado ali ainda, quando o nome de Yauxa era invocado, e então ter sido emergido no nome de Yauxa. E, portanto, não precisa mais reencarnar. Quem é imergido no nome de Yauxa, irmãos, eu acredito que não precisa mais de reencarnar. Quem é imergido no nome de Yauxa está selado em Yauxa Mashiach. Não danifiqueis nem a terra e nem o mar, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Yau, do nosso Criador. E Yauxa diz que para os anjos não danificar nada, até que ele tenha marcado os seus servos. E a imersão, irmãos, em nome de Yauxa, é a marcação, é o selo nos servos de Yau. Naqueles que são cevada, naqueles que são trigo. Essa que é a realidade dos fatos, meus irmãos. Porque é possível que algum joio possa ser imergido em nome de Yauxa, mas a imersão para ele não valerá, não terá efeito, porque a raiz dele não é Yau, não foi Yau que plantou o joio. Yau plantou o linho, a cevada e o trigo. O joio não. O joio foi Satã. Então, irmãos, o crer e ser imergido é fundamental. E a doutrina da reencarnação, ela coloca tudo nos lugares. A doutrina da reencarnação não é para expiar pecado. O único capaz de expiar nossos pecados é Yauxa Mashiach. Então, preste atenção na mensagem. Se ouve, quando você lê a Bíblia, aquele que crê e for imergido, for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. E aí está, meus irmãos. Vocês vão ficar com o que a Bíblia diz ou com o que a Igreja Católica, os imperadores falaram e falam. Os papas falam, os padres falam. Até os dias de hoje, irmãos, os papas, os padres, eles não acreditam na doutrina da reencarnação. Mas essa doutrina, ela foi muito aceita no começo. E por que eles tiraram ela? Porque as fileiras do rebanho não estavam engrossando, não estavam acumulando. Quando eles tiraram a doutrina da reencarnação e colocaram a doutrina de um tormento eterno, as pessoas começaram a se converter, começaram a encher as igrejas. Por quê? Porque paganizando, satanizando a doutrina da reencarnação, as pessoas passaram a sentir necessidade de um credo religioso, de uma bandeira religiosa. Mas quando elas acreditavam na doutrina da reencarnação, elas não procuravam credo religioso. Elas procuravam sim viver uma vida justa, uma vida decente, uma vida de boas obras, porque elas acreditavam que o processo delas aqui era um aprendizado, era um viver do qual nossas ações ecoariam para a eternidade, no rol dos salvos ou no rol dos perdidos. As nossas decisões, irmãos, elas ecoam para a eternidade ao lado de Yau e Yauxa, ou para a eternidade com Satã e seus anjos. E o processo da reencarnação, ele é fantástico, porque ele mostra exatamente isso. Ele não mostra jamais em lugar nenhum o processo da reencarnação, jamais, em tempo algum, ele mostra que não é necessário o sangue de Yauxa. O processo da reencarnação, irmãos, é para nós entendermos a importância do sangue de Yauxa, a importância do sacrifício de Yauxa, e então sermos imergidos.
É para isso que serve o processo da reencarnação, irmãos. O processo da reencarnação não é para expiar pecado, não é para expurgar pecado, de jeito algum. Mas o processo da reencarnação é um aprendizado, é um viver que vai culminar na aceitação do sacrifício de Yahshua. Vai culminar na imersão em nome de Yahshua Mashiach. O Espiritismo, ele está equivocado quando ele ensina a doutrina da reencarnação com o intuito de expiar pecado. É uma doutrina satânica. A doutrina da reencarnação, ela não é para expiar pecado. Ela leva a expiação que Yahshua fez por nós. E quando que ela nos leva à expiação que Yahshua fez por nós? É quando nós reconhecemos Yahshua como o Cordeiro de Yahweh que tira o pecado do mundo. Quando nós imergimos em nome de Yahshua, o Mashiach. Que Yahweh nos abençoe rica e abundantemente em nome de Yahshua, o Mashiach. Assim seja.